Bom, quero agradecer primeiro a presença de todos nesse sábado ensolarado, né, para ver sobre depressão. Assim, então, a gente não quer que vocês fiquem deprimidos, né? Na verdade, a gente quer dar esperança para vocês poderem aprimorar na abordagem, no tratamento da depressão, né? E eu escolhi depressão bipolar para falar, porque, de certa forma, tem uma boa experiência, e eu queria colocar exatamente a experiência clínica minha sob a vista das evidências, né? Então, vou falar das evidências da parte farmacológica, vai ter um comentário muito breve de psicoterapia, que depois a Ana Paula vai complementar. Mas eu vou assim, mais puxar para minha experiência clínica, né, e para poder dividir com vocês, né, assim, algumas coisas que eu observo na clínica e que talvez vocês possam também, na hora da discussão, complementar. Tá? Então, como introdução, uma questão muito importante da depressão bipolar é que ela assim, costuma não ser bem diagnosticada e existe um atraso, né, de pelo menos 10 anos desse diagnóstico, né? E a maior parte do diagnóstico incorreto é feito inicialmente como depressão unipolar. Isso já são dados que foram vistos em 99, que já foram revistos e ainda continua assim. Ainda está muito difícil fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, principalmente em contexto assim, de saúde primária. Tá? E existem evidências, né, de que a depressão bipolar é muito mais frequente do que se imagina, né, e que a grande questão disso é principalmente porque é difícil de fazer o diagnóstico. Tá? Então, usando os critérios oficiais tradicionais de definição diagnóstica, a gente pode dizer que assim, a prevalência da vida do transtorno depressivo seria mais ou menos 20%, são dados clássicos, né? E o de bipolar seria mais ou menos 1,5%. Um estudo clássico de Engst, de 2003, né? Ele redefiniu, a partir de uma amostra, de um coorte seguido por 20 anos, né? Ele redefiniu o conceito de hipomania, e com essa redefinição desse conceito, ele conseguiu chegar a uma prevalência conjunta, tanto de bipolar tipo 2, tipo 1, ciclotimia e os quadros com hipomanias puras, em quase 11%. Né? Sendo que, nesse estudo epidemiológico, a taxa de transtornos de humor total seria em torno de 20%, 22%. Tá? E, usando critérios muito semelhantes, teve um estudo epidemiológico também muito bem feito metodologicamente pela professora Doris Moreno, em 2004, que atingiu um resultado muito semelhante, né? 8,3% para um total de transtornos de humor, de depressão, em torno de 16%. Tá? Ou seja, mais ou menos metade dos quadros de humor seriam de depressões bipolares, tá? E variantes, que seria essa história do espectro. Tá? E, assim, tanto na amostra de Zurich como na amostra brasileira, esse subgrupo grande, de 8% da população, no caso de São Paulo, né, tem um risco aumentado de suicídio, pior desempenho profissional, né, que, assim, aumentado, ele tem mais risco de suicídio, pior desempenho profissional, né, e maior uso de serviços de saúde do que a depressão unipolar. Tá? Então, é um grupo que tem uma característica mais grave. Tá? Houve um estudo grande, né, multicêntrico, na verdade, envolvendo 11 países, né, da Europa, Estados Unidos e acho que a Ásia, né, que avaliaram 5.635 adultos que procuraram tratamento para a depressão. Então, são pessoas que tinham depressão, queixa de depressão, procuraram o tratamento. Se usar o critério tradicional do DSM-4, né, do diagnóstico americano, 16% dessas pessoas que procuravam tratamento eram bipolares.
Usando o critério especificador de Engst, porque o principal autor é Engst, né? Que é um ícone em termos de epidemiologia psiquiátrica. Até hoje ele tem mais de 80 anos e ainda produz muito, né? Com esse critério especificador, 47% das pessoas que procuram depressão são bipolares. Tá? Ou seja, usando esse critério que tem uma validação clínica epidemiológica, cada paciente que procura um médico num serviço primário com depressão, com queixa de depressão, de cada 2, 1 é bipolar. Aí, quem trabalha na área de saúde mental e recebe esses pacientes, se você não está fazendo esse tipo de diagnóstico, você provavelmente não está conseguindo fazer, não está conseguindo acertar, tá? E a questão básica, né, a pequena diferença é que você tem que valorizar o aumento de atividade, o aumento de energia. Então, o fato de você, só irritabilidade, né, ou euforia, né, não são suficientes. Euforia porque é mais raro e irritabilidade porque é comum demais, né? E, o aumento de energia, de ativação, né, consegue delimitar melhor. E a outra questão, que todos os estudos clínicos e epidemiológicos definiram que o tempo modal de um episódio hipomaníaco, quer dizer, tempo mais ou menos médio, né, para simplificar, é de 2 dias, mais ou menos 1. Né? Sendo que a definição do DSM-5, né, que é o mais atualizado, eles não arredaram o pé. Apesar da evidência científica, eles continuaram colocando hipomania em 4 dias, pelo menos. Tá? O que restringe uma quantidade de pacientes que são potencialmente bipolares e que não são diagnosticados, por causa do tempo, que não é baseado em ciência. Tá? E esses pacientes desse estudo Bridge, né, que entraram nessa composição de 47%, eles têm o maior risco de história familiar, de mania e hipomania, maior número de recorrências, uns sintomas mistos, um risco maior de comorbidade com drogas e mania e hipomania com antidepressivos. Então, claramente, esse subgrupo de 47% realmente tem várias características de bipolar. Tá? Características clínicas de bipolar. Então, como é que a gente pode diferenciar psicopatologicamente um bipolar de um unipolar? Né? Geralmente não dá. É muito difícil. O paciente chega no seu consultório, você faz a avaliação, pode ser tanto um quanto outro. É muito difícil. Pelos sintomas de depressão, eventualmente, hipersonia, que pode ser colocado também junto no quadro de depressão atípica, né, dormir demais e comer demais, podem ajudar a dar uma chance maior de ser bipolar. Ativação psicomotora, eventualmente pode ser, né? Habilidade do humor também. A virada maníaca com antidepressivo é uma coisa mais forte, né? Hoje em dia já se considera que, se for com antidepressivo, já se pode dizer que é um bipolar, né? Ou seja, se tomar antidepressivo e tiver uma crise maníaca clara, ou hipomaníaca bem clara, pode dizer que é bipolar. Tem um temperamento mais extrovertido e com maior impulsividade, no sentido de busca de novidades, né? E tem menos crítica da sua impulsividade. Eles acham que não fazem tanta bobagem quanto os outros acham, né? Enquanto que a depressão unipolar tem identificação psicomotora mais marcante que na depressão bipolar, a tendência de uma insônia mais terminal, aquela que você acorda 3, 4 horas da manhã e não consegue mais dormir, né? Perda de interesse, ou seja, uma anedonia, né? Tendência maior de ter raiva, se bem que o bipolar, nas fases eufóricas e mistas, também tem muita raiva. Assim, a ansiedade basal, né, sintomática, também parece ser algo mais crônico no unipolar. As queixas físicas e perda de peso. Sendo que, na depressão bipolar tipo 1, ele costuma ser mais grave. Então, é mais melancólico. Então, tem mais insônia, tem mais lentificação, né? E mais psicose do que a depressão unipolar. Tá? Então, quando a depressão é muito grave, né, ou quando a depressão tem um perfil mais assim, lábil e hiperativo, com excesso de sono, você já pensa mais em bipolaridade. Tá? Mas
realmente é muito frequente o paciente chegar pelo quadro depressivo, você não conseguir fazer diagnóstico se é bipolar ou não. A principal dica é você buscar na história passada, né, assim, algum momento de hipomania. Quando você consegue delimitar isso, e a dica é principalmente de você perguntar, assim, teve alguma fase na sua vida que você gastou dinheiro demais? Porque as pessoas lembram. Né? Ou que transaram demais, que fizeram umas bobagens sexuais esquisitas, né? Ou arriscaram demais profissionalmente, assim, socialmente. Esses grandes prejuízos pontuais, eles conseguem lembrar. A partir desse momento, essa época, nesses dias, você estava dormindo menos, falando demais, pensando rápido, mais energizado. Então, todos os outros sintomas de hipomania você pesquisa naquele ponto. Assim você consegue detectar hipomanias, tá? No passado. Só que o paciente, quando chega no consultório, né, assim, chega sempre deprimido. Né? Por quê? Porque ele está sofrendo com a depressão, então quer resolver sua depressão. Nunca vai chegar hipomaníaco, porque ele está muito bem quando está hipomaníaco. Então, a chance de fazer um diagnóstico de transtorno bipolar com uma depressão bipolar é você, diante de um paciente que preenche critério para depressão, fazer diagnóstico de hipomania. No passado. Tá? Aqui tem vários indicadores que já cheguei a comentar, vamos resumir nessa lista. Né? Então, história familiar de transtorno bipolar ou suicídio é um indicador de bipolaridade, não é diagnóstico, só faz você pensar mais. Todas essas características diagnósticas fazem você pensar mais em bipolaridade. Tá? Um temperamento hipertímico ou ciclotímico, ou seja, uma pessoa que já tinha altos e baixos, mas não tinha crises afetivas, ou uma pessoa que já era meio tom ou um tom a mais, né, do que as outras pessoas, sempre. Tá? Quem tinha uma idade de início precoce, menor de 25 anos, começar antes um transtorno de humor sugere bipolaridade. Depressão pós-parto também aumenta o risco de ser bipolaridade. Altas taxas de recorrência, 3 episódios ou mais por ano. Depressão atípica, eu já falei. Depressão mais grave, que eu já falei. Né? Comorbidade com uso de substâncias. Né? A depressão bipolar tem mais chances de comorbidade com uso de substâncias do que o unipolar. Se bem que o unipolar também tem uma taxa alta. Né? Ausência de resposta com 2 antidepressivos. E eu vou comentar mais para frente por quê. E virada maníaca ou surgimento de sintomas disfóricos com tratamentos antidepressivos ou com tratamentos autoimunes. Nesses autoimunes são evidências mais recentes. Ou seja, usar remédios para tratar excesso de imunidade ou falta de imunidade, por exemplo, interferon, né, para hepatite C, ou corticoides, pode induzir quadros afetivos ou hipomaníacos. Né? E, nesse sentido, ou psicóticos, uma pessoa que já estava com depressão. Né? Então, isso aumenta o risco de ser bipolar. Tá? Então, vamos falar do tratamento farmacológico. Aqui é a última versão das diretrizes canadenses, mas que também estão associadas à da Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar. Né? Então, eu acho que é o melhor modelo, porque é uma revisão muito boa, muito ampla, assim, permite uma flexibilidade e um jogo melhor, né, de julgamento clínico, tá? E é uma excelente revisão. Então, vou comentar, acho que não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui. Primeira linha para depressão bipolar tipo 1, né? Monoterapia de lítio, lamotrigina, quetiapina e quetiapina XR. Bom, tanto faz. Vou comentar sobre essas 3 medicações com mais detalhes mais para frente, né? Mas a combinação sempre ajuda, né? E, curiosamente, eles já colocam usar antidepressivo junto com o estabilizador de humor, porque é muito usado. Né? As evidências não são tão boas, mas é muito usado. Por isso, assim, tem evidências boas o suficiente para poder colocar como primeira linha. Né? Outro modelo é o olanzapina e inibidor seletivo de captura de serotonina, né, que tem estudos bem consistentes de melhora, mas eu vou comentar também sobre isso. A associação de 2 estabilizadores de humor parece que também pode ser usado em alguns casos de depressão bipolar grave, tipo 1. E a associação de um estabilizador de humor com bupropiona. Tá? Tudo isso mostra, assim, né, estabilizador de humor com antidepressivos parece funcionar bem em alguns pacientes. Tá? E pode ser pensado como primeira linha. Segunda linha, divalproato sozinho,
que isso baseado em poucos estudos pequenos. Eu nem vou comentar isso mais para frente, porque são poucos estudos pequenos em que os principais sintomas que melhoram são de ansiedade, não são sintomas nucleares de depressão. Tá? Mas, pelas evidências, entra aí. Lurazidona, né? É um antipsicótico que se assemelha em alguns aspectos com a ziprasidona, tanto na dose usada quanto nos efeitos colaterais, mas que tem um efeito antidepressivo aparentemente bem sustentado. Né? Então, falta só alguns estudos que estão correndo para fechar assim, uma indicação totalmente plena. Tá? A combinação de tratamentos, em segunda linha, quetiapina com inibidor seletivo, que na verdade é praticamente a mesma coisa que inibidor seletivo com olanzapina, né? Deixa eu mostrar aqui. Acho que talvez seja melhor assim, né? Deixa eu ver aqui. Quetiapina e inibidor seletivo, que é o mesmo modelo lógico de olanzapina, e só não tem uma posição melhor porque não tem grandes estudos replicados. Tá? Modafinil, remédio para manter mais acordado, né? Que tem, na verdade, um efeito dopaminérgico estimulante. Tá? Tem um estudo do processo controlado com placebo eficaz. Tá? A associação de lítio de valproato com lamotrigina, isso que faz muito sentido, né? Já deveria estar no primeiro, mas não tem, falta estudos. Né? E lurazidona, que também já tem um estudo só, então tem esse tipo de evidência. A terceira linha já é mais complicado, né? Se carbamazepina, olanzapina sozinho, né? ECT, porque tem poucos estudos, mas muita experiência clínica. A combinação lítio e carbamazepina, pramipexol. Pramipexol é outra medicação dopaminérgica, é uma medicação que aumenta a dopamina, é estimulante. É usado para Parkinson. Mas tem um estudo duplo cego controlado com placebo e alguns estudos abertos mostrando que é eficaz na depressão quando junto com lítio. Né? Venlafaxina com lítio de valproato, alguns estudos. Alguns pacientes bipolares só melhoram com venlafaxina, só que não adianta ser só venlafaxina, sempre você tem um estabilizador de humor, porque venlafaxina instabiliza muito. Aqui, imal com lítio, né, geralmente tanilcipromina, né, o Parnat. Aqui, um estabilizador de humor ou antipsicótico atípico com tricíclico, estudos mais antigos, né? Lítio de valproato ou carbamazepina mais inibidor seletivo, lamotrigina sozinha, quetiapina e lamotrigina. Tá? Então, na verdade, são muitas combinações de medicações básicas. Né? Estabilizador de humor associados, associar antipsicótico com estabilizador de humor, antipsicótico com antidepressivo, estabilizador de humor com antidepressivo, são as combinações de coisas que funcionam. Tá? Curioso, não recomendado, gabapentina, aripiprazol, isso eu vou discutir também, iziprasidona, e combinando com ziprasidona, combinando com levetiracetam, essas coisas não tem estudos que mostraram que não funcionou, então não se pode usar, apesar de se estudar melhor, talvez pudesse entender como é que eles podem funcionar, porque alguns pacientes melhoram a depressão com ziprasidona, mas a gente não sabe qual tipo de paciente, né? Um ou outro melhora e a gente não sabe por quê, e são poucos. E muito interessante, assim, também eles têm uma recomendação para bipolar tipo 2, depressão bipolar tipo 2, que isso é bastante interessante porque compõe a maioria das depressões bipolares que se encontra na prática clínica. Tá? Então, essas evidências, vocês veem que tem muito estudo para bipolar tipo 1, né, que as depressões são complicadas, são difíceis de tratar, mas o que a gente vê mais no consultório, na prática normal, é tipo 2 e tem bem menos opções, porque tem bem menos estudos. Primeira linha, quetiapina e quetiapina XR. Segunda linha, lítio, lamotrigina de valproato, associação com antidepressivos, né, estabilizadores com antidepressivos. 2 estabilizadores, antipsicóticos atípicos mais antidepressivos, mesmo modelo de cima. Né? Antidepressivos monoterapia. Isso é uma questão, acho que quem trabalha com antidepressivos, ou quem trabalha em termos de tratamento psiquiátrico com medicação, acha estranho autorizar usar um antidepressivo em monoterapia num bipolar. Tá? Mas estudos recentes estão mostrando que subgrupos de depressão tipo 2 podem ir bem e ficar mais estáveis até com antidepressivos do que com com estabilizadores, por exemplo. Tá? Trocar antidepressivos, associações, ECT, N-acetilcisteína.
E nessa acetilcisteína, você já ouviu falar do Fluimucil? Aquele remedinho que usa para criança que tosse ou para quem tem bronquite soltar, né? Assim, é um precursor de aminoácido, né? E ele, na verdade, é um antioxidante potente para o fígado e para o cérebro. Em doses bem altas, tem um estudo duplo cego controlado com placebo que mostra eficácia antidepressiva junto com o esquema tradicional. Tá? A mesma coisa com T3, hormônio de tireoide. Ou T3. O T4 não. O T4 é bom para estabilizar. O T3 é bom para melhorar o humor. Tá? Mas é meio tóxico, tudo isso. A gente nem comenta também. Então, esse aqui é o que oficialmente está autorizado. Tá? Eu vou comentar com mais detalhes alguns pontos que eu acho que são mais importantes para a prática. Né? Então, o lítio foi a primeira medicação que realmente teve alguma evidência para depressão bipolar consistente, com estudos duplos cegos controlados, com placebo bem feitos, pequenos, mas bem feitos, né? E que mostrou que é eficaz certamente para a prevenção de depressão bipolar, né? Tem um estudo antigo falando que o lítio é mais eficaz em bipolar 2 do que 1, em especial no tratamento precoce, ou seja, se um paciente ele é respondedor a lítio e é bipolar tipo 2, se você detectar que ele é um bipolar tipo 2 e não uma depressão unipolar, e se começar primeiro com lítio, ele pode responder bem e nunca mais ter depressão. Tá? Agora, sim, precisa ver se ele é respondedor ao lítio, tá? Porque não são todos. Lítio também pode ser eficaz na prevenção de depressão unipolar e na potencialização do tratamento antidepressivo na depressão unipolar resistente. Né? Então, na verdade, existe uma resistência muito grande dos psiquiatras de usar lítio em depressão, em geral. Sendo que é uma das medicações com melhor evidência para prevenção em depressão unipolar. É uma evidência antiga e muito consistente. Mas os médicos não dão porque acham que vão taxar o paciente de bipolar. Tá? Sendo que tem evidência. Então, aquela coisa que tem evidência, mas as pessoas não seguem evidência porque tem preconceitos técnicos. Tá? Esse é um problema. Entretanto, não dá para falar assim, lítio é a salvação, vai melhorar todas as depressões. Todo mundo que experimentou, sabe usar o lítio, sabe que muitas depressões, se dá o lítio, não melhora. Tá? Então, para episódios agudos, principalmente, é complicado. As melhores evidências são para 8 semanas, pelo menos. Você tem que tratar 8 semanas para você ver se ele ajuda ou não, que é tempo demais, né? 2 meses. Mas esse efeito profilático já é bem mais evidente. Tá? Só que é muito mais claro para a mania do que para a depressão. Ele diminui crises depressivas, mas assim, quando ele funciona para a mania, aí é quase garantido. Para a depressão, nem tanto. Né? O que vale realmente é quando tem suicídio no quadro. Ideação suicida, tudo. Aí o lítio não pode deixar de ser usado. Tá? Porque ele é a chance de diminuir a taxa de suicídio em transtornos de humor. Tanto o unipolar quanto o bipolar. Tá? Então, por mais que você possa achar que o lítio não melhore tanto a depressão, tudo, se tiver uma ideação suicida, vocês precisam considerar entrar rápido. Tá? Se tiver tentativa de suicídio no passado, vocês precisam considerar entrar rápido. Tá? Por quê? Porque você pode salvar a vida ou, pelo menos, postergar isso. Tá? Então, teve um paciente meu, infelizmente, que ele tinha ideação suicida desde a adolescência e é tratado com lítio desde a adolescência. Aos 50 e poucos anos, ele experimentou ficar sem lítio, sem a minha autorização, melhorou a cognição e se matou 6 meses depois. Tá? Então, assim, é complicado. O lítio com ideação suicida precisa estar presente. Tá? Lamotrigina. Né? Então, tem evidências para depressão bipolar aguda tipo 1, mas quando fizeram as meta-análises, né, assim, isso apareceu. Mas, se for pegar cada um dos estudos, ele não aparece. Ele quase chega lá, mas não tem significância estatística. Então, quando você junta tudo, aí tem uma significância estatística. Eficaz na profilaxia, isso é bem consistente, então demora mais para recair, né, e é melhor que o lítio. Um pouquinho, mas é melhor do que o lítio. Não causa instabilidade do humor relevante, raros casos de virada, né, pode ajudar na ciclagem rápida,
e pode ser eficaz na depressão bipolar tipo 2, né? Tem alguns estudos, assim, mais estudos abertos, assim, não são controlados ou cegos. Parece ter maior eficácia em depressão bipolar resistente a tratamento. Então, quando os pacientes já passaram por 2 tipos de tratamento antidepressivo para bipolar, e não funcionou, se você colocar lamotrigina, ele tem uma chance maior de funcionar, curiosamente. É como se você selecionasse um grupo que vai funcionar melhor para a lamotrigina. E aí, questão mais importante, que tem muitas pessoas que veem a evidência, aí vão tentar usar a lamotrigina e não conseguem. Os pacientes passam mal, os pacientes não aderem, parece que não funciona direito. A lamotrigina funciona em 50% dos casos. Então, com certeza, a outra metade não funciona. Tá? Mas mesmo os que funcionam, às vezes, se perde. Por quê? Porque assim, em doses baixas, 25, 50 miligramas, ele pode causar agitação e disforia. Tá? Isso não tem muito descrito assim, clinicamente ou nos estudos, mas assim, se vocês forem olhar com calma, quem tem bastante experiência e perguntar, muitas vezes você coloca uma dose baixa de lamotrigina e o paciente que estava deprimido fica misto, fica agitado e continua deprimido. Tá? Então, o certo é uma dose de 200 miligramas. Tá? Às vezes 100, se já melhorou, ótimo, perfeito. Mas se não melhorou, tem que chegar a 200. O grande problema é que não pode aumentar ou ir direto para 200. Tem que começar com 25 e aumentar 25 por semana. Então, primeira semana 25, segunda semana 50, terceira semana 75, até chegar a 200. Ou seja, leva-se 8 semanas para chegar na dose adequada. Por que devagar assim? Porque se você entra com uma dose muito forte, de cara, você tem um risco muito aumentado de rash cutâneo, né? Que é essa reação alérgica, que é o principal problema. Às vezes esse rash cutâneo é tão grave que parece uma queimadura de corpo inteiro e mata a pessoa. Tá? Mas é raro. E se você fizer nesse esquema, é mais raro ainda, quase não acontece. Tá? Por quê? Quando começa a ficar muito intenso, com 25 miligramas já aparece na primeira semana. O rash cutâneo bem intenso. Você tira e trata, aí não acontece nada mais grave. Tá? Mas, portanto, esse risco de morte por conta de Steven Johnson, que é essa síndrome de, né, praticamente reação alérgica de pele grave, praticamente não tem mais relatos desse tipo de mortalidade com lamotrigina se você fizer isso direito. Tá? Aí é essa a questão. Como é que você consegue provar que uma medicação como a lamotrigina tem efeito agudo se a dose que ele vai funcionar só consegue ser atingida depois de 8 semanas? Entendeu? Então, por isso que quando você pega um estudo sozinho, você não consegue ver a melhora, porque só uma porcentagem muito pequena, com dose baixa, tem a melhora da depressão sem mistar, né? Sem ficar agitado. Tudo. Então, aí os estudos precisam chegar a 8 semanas e esticar mais um pouquinho para você poder ter essa noção. Tá? Mas, de qualquer forma, pelo sistema canadense ou internacional, né, de diretrizes, ele também é indicado para quadros agudos. Eu gosto muito de usar quando o paciente foi pouco medicado. Né, assim, usou 1 ou 2 antidepressivos, nunca usou estabilizador de humor, tem uma depressão bipolar. Então, é muito bom porque a gente começa, vai devagarzinho, né, geralmente num quadro não tão grave, assim, não tão suicida, porque ele não aumenta o peso, não interfere muito com a cognição. Então, é um remédio que, se não tiver rash cutâneo, parece que ele não está tomando nada. Né, então, excelente remédio. E quem se adapta bem só com ele, né, e diminui as crises depressivas, né, tem uma qualidade de vida muito boa, uma qualidade de vida assim, excelente. Tá? Então, assim, vale a pena, num quadro moderado, assim, alguns quadros um pouquinho mais graves, mas sem ideação suicida, começar só com a lamotrigina, né, e ver a reação. Tá? Mas tem que ser essa coisa lenta, explicar para o paciente que é devagar o resultado. Tá? Quetiapina. Quetiapina é a melhor medicação para depressão bipolar, assim, comprovada, que a gente usa. Tá? Isso quem usou, quem sabe usar, assim, pode atestar com clareza. Taxas de remissão chegam a 60%. Não tem nem medicação, nenhuma medicação em psiquiatria tem essas taxas de remissão, quanto tem a quetiapina em qualquer diagnóstico. Tá? Então, assim, realmente é uma medicação fabulosa.
Então, nenhuma medicação, mesmo olanzapina e fluoxetina, chega perto disso. Tá? É praticamente igual. São duas medicações que fazem o que uma medicação faz. Tá? E uma boa tolerabilidade, exceto excessos de sono e, em poucos casos, aumento de peso. Tá? Então, é uma medicação muito eficiente. Mas também tem um pulo do gato aí. Né? E o pulo do gato está na questão também de que doses baixas, 50, eventualmente 100, também tem a característica parecida com a da lamotrigina. Eles podem ativar, né, e não melhorar a depressão completamente. Então, eles podem mistar, ficar em estados mistos. Então, pacientes com doses baixas podem ficar, se já estavam suicidas, vão ficar mais suicidas ainda. Tá? E por que os estudos foram tão eficientes? Porque quem desenhou o estudo já sabia disso. Então, eles já fizeram um desenho de estudo inovador, né, em que no primeiro dia você começa com 50 miligramas, no segundo dia você vai para 100, no terceiro para 200 e no quarto para 300. Quem já viu alguém usar quetiapina, tomar 300 miligramas em 4 dias, parece que você está assassinando o paciente de tanto sono que você vai dar. Tá? Não é bem assim. Só 10% dos pacientes não conseguem, têm um sono tão violento que não conseguem e abandonam o tratamento. Tá? Mas uma porcentagem muito grande tem uma sonolência difícil de lidar. Né? Mas quando você faz isso, você atravessa a dose, em geral, grande maioria dos casos, você atravessa aquela dose que pode mistar. Então vai direto para uma dose que acalma. Porque aí já chega efeitos antipsicóticos, então já acalma. Tá? Nesse sentido, pacientes que têm insônia e pacientes que estão desesperados, se você fizer esse esquema, você tira o desespero do paciente em poucos dias. Às vezes você já vai direto, ele já começa a dormir nos 2, 3 dias, ele já acorda melhor. Ele fala assim, nossa, que remédio milagroso, eu sou uma outra pessoa. Isso é bem descrito. A maioria dos pacientes que tem essa condição de extrema agitação e um sono muito perturbado, se usando quetiapina nesse ritmo, assim, é quase milagroso. Tá? Tira o sofrimento, assim, uma beleza. E alguns pacientes que, mesmo com 300, ainda ficam um pouco agitados. Você tem que ir para 600. Mas isso é uma porcentagem pequena. Então, esse é o jeito de usar a quetiapina. E quem não ouve falar nisso, começa com 25, 50, vai subindo bem devagar. Né? E muitas vezes perde o bonde, porque o paciente fica agitado, acha que está pior, e o médico fica assustado e abandona o remédio, que é um dos melhores que tem. Tá? O grande problema é, se o seu paciente já está dormindo demais, isso é um problema. Tá? Então não adianta, você vai piorar o paciente, porque ele vai dormir mais ainda. Tá? Então ele não é muito indicado agudamente para depressão atípica. Tá? É lógico que mais para frente sim, sem problema nenhum, mas e pode funcionar e funciona bem. Tá? Mas tem que saber lidar com essa questão de hipersonia. Tá? E outra questão que também não está em livro nenhum, mas quem trabalha bastante aqui a gente já sabe. Tem uma certa dose que você vai subindo que ultrapassa o limite do efeito sedativo. E aí fica excessivamente noradrenérgico, porque o efeito antidepressivo da quetiapina é por um efeito noradrenérgico, ou seja, esse efeito que é típico de nortriptilina, né, típico, por exemplo, dos duais, né, do lado da venlafaxina, do oxetina. Né? E isso que faz o paciente melhorar da melancolia, né, esse efeito noradrenérgico. Agora, quando você chega a 600, 800, 1000, esse efeito noradrenérgico vai aumentando. Né? E chega uma hora que começa a dar insônia. Então, quando você começa a subir, o paciente começa a ter insônia, você já ultrapassou o limite, não vai dar mais para... não adianta mais. Tá? Isso pode acontecer. Outros antipsicóticos. Né? Então, a olanzapina, curiosamente, foi muito estudada. Né? Mesmo sozinha, em monoterapia, né, tem, pelas escalas, uma resposta muito boa. Menor que a lamotrigina, ou quase igual, assim, mas é menor que a olanzapina mais fluoxetina, menor que quetiapina sozinho. Então, a olanzapina sozinho ajuda na depressão. Tá? Nos scores, nas escalas, sai assim, mas
Na prática, você vê, ele continua deprimido. Pode até não pensar tanto em coisas pessimistas, tudo, mas está lá, desanimado, não consegue fazer nada. Tá? E as taxas de resposta à remissão não são superiores aos da lamotrigina. Ele pode até melhorar os scores, mas quando você vai ver no final do estudo, né, quem respondeu e quem remitiu é igual à lamotrigina. Tá? Eu acho que a olanzapina, na verdade, na prática, foi um modelo para explicar que a gente pode usar esse esquema, um antipsicótico com um antidepressivo, num bipolar tipo 2. Ou num bipolar tipo 1, que pode responder, que ainda não está tão complicado, tão refratário. Então, esse esquema pode funcionar. Você pode usar ziprazidonas, pode usar risperidonas, pode usar qualquer antipsicótico atípico com um inibidor seletivo, e isso pode funcionar. Tá? Isso é interessante, assim, porque, na verdade, a gente não tem tanto acesso... Até tem, né, a olanzapina, tudo, mas a olanzapina tem muitos efeitos adversos, a gente pode usar outras combinações. Só foi estudado, na verdade, consistentemente com mais de 800 mil pacientes com olanzapina. Tá? Aripiprazol. Assim, os estudos bem feitos, né, foram negativos. Né? Aripiprazol não foi diferente de placebo. Tá? Mas, com análises mais cuidadosas, sintomas nucleares da depressão melhoram. Isso é uma evidência relativamente recente. Tá? E eu posso dizer que assim, a eficácia em doses baixas no bipolar, né, pode ser surpreendentemente muito boa. Isso eu posso dizer pela experiência pessoal. Então, uma comunicação pessoal precisa fazer estudos. Você tem que acreditar em mim. Isso não tem estudo clínico. Mas é assim, se você usar 1 mg, 2 mg de aripiprazol, ele é bem ativador, e vários bipolares que nunca melhoram com nada que tente ativar, eles conseguem ser ativados pelo aripiprazol. Tá? O problema é que todos os estudos que foram negativos com aripiprazol utilizaram doses até, assim, em média, 15 mg, e a menor dose era 10. Tá? Nessas doses, ele é muito antipsicótico, e aí ele consegue ajudar pouco os pacientes. Tá? Precisa de mais estudos nesse sentido, né, para mostrar essa variabilidade. Agora, para a depressão unipolar refratário, aripiprazol, eles já estudaram com 2 mg. Né, e tem um efeito marginal, num desenho maravilhoso, clínico, né, mas assim, tem um efeito quase deu significativo, eles falam que tem que replicar. Mas para depressão refratária. Tá? Aí tinha que usar essas mini doses com bipolar para comprovar o que eu observo na prática clínica em muitos pacientes. Eu posso dizer mais de 40 pacientes que eu já usei essas mini doses com efeito significativo, que fizeram muita diferença na qualidade de vida desses pacientes. Tá? Mas nunca sozinho, porque ele é como se fosse um estimulante nessa dose. Ele não segura fases eufóricas, não segura a ansiedade. Tá? Então é meio complicado. Pacientes cardiopatas, com muita taquicardia, é melhor não usar também. Tá? Doses muito baixas de aripiprazol. Risperidona e ziprasidona tentaram estudar alguns estudos, resultados assim, conflitantes, não dá para dizer muita coisa. Tá? Acho que entra mais nesse conceito geral. Outras opções, a discussão dos antidepressivos. Né? Os antidepressivos vale? Risco de virada. Né? Assim, todo mundo já aprendeu que antidepressivo pode fazer virar. Então, os americanos, a regra é clara. Não pode usar. Tá? Antidepressivo não faz diferença. Tal. Aí tem o grupo de Amsterdã, né, que, os holandeses, né, que fizeram muitos estudos. Fluoxetina versus lítio. Venlafaxina versus lítio. Um tricíclico versus lítio. 1 ano. Né, em bipolar tipo 2. Né. Os antidepressivos foram melhores do que o lítio. E não teve virada. Tá? Mas é lógico que eles já pré-selecionaram pacientes que respondiam bem ao antidepressivo. Tá? Ou seja, tem alguns pacientes bipolares tipo 2 que conseguem ir bem com antidepressivo só. Tá? E você usar alguns anos, né, eles seguram a barra. Tá? O que a gente vê é que esses pacientes que vão bem no começo, depois de algum tempo, esses antidepressivos já não são tão bons assim. Aí a gente começa a ter que usar estabilizadores, etc. Mas essa regra americana de que antidepressivo não vale, não pode ser usado, eu acho que precisa ser questionado. Tá? E tem essa questão da eficácia diminuída. Vários pacientes bipolares tipo 2 ou tipo 1, se você dá um antidepressivo, ele não funciona nada.
Nada. E são muitos, né? Tem um estudo bem recente, que é publicado agora, que mostrou que em bipolares, depressão bipolar, receptor de serotonina não funciona bem. Tá? Então, por conta de não funcionar bem, é lógico que você coloca serotonina não vai resolver nada. Tá? A questão de comorbidade com transtornos ansiosos. Né? O principal tratamento de transtorno ansioso é antidepressivo, principalmente de nível seletivo. Né? Aí o bipolar tem muito transtorno ansioso. Né? Pelo menos 30%, dos bipolares deprimidos, né, tem um transtorno do pânico, ou uma ansiedade generalizada, ou toque, ou fobia social. Tá? Então, e esses pacientes precisam tomar antidepressivo. Então, no fim, antidepressivo acaba sendo uma necessidade também por conta dessa comorbidade. Tá? Só que a grande regra é, não pode usar sozinho. Tem que estar sempre com um estabilizador de humor. Tá? Essa é a moda, a ketamina, né? Que é o anestésico de cavalo. Né? Assim, que mostraram que para depressão resistente, se você tomar uma dose menor que a dose anestésica, tem um efeito antidepressivo. Com uma infusão só, tem gente que fica sem depressão por 2 semanas. Tá? E pessoas que eram resistentes a todos os tratamentos para bipolar. Tá? Então, essa é a moda. E na replicação desse estudo recente, eles mostraram que também diminui a ideação suicida em horas, às vezes até em minutos. A pessoa que estava com uma ideação suicida lá, então, acaba sendo um tratamento de pronto-socorro. Né? Assim, o paciente está lá, suicida no pronto-socorro, você faz uma infusão, ele sai sem ideação suicida. E dura isso vários dias, dá tempo de ir para o consultório. Tá? É uma coisa interessante. E o pessoal do Rio Grande do Sul, do Diogo Lara, publicou, também super recente, o uso de ketamina em doses menores que as infusões, sublingual. E dando cada 2, 3 dias, assim, até uma vez por semana, né, conseguindo manter um efeito antidepressivo. Tá? Então, a ketamina, o mecanismo de ação basicamente é semelhante e mais intenso que a lamotrigina, né, que é bloqueio de glutamato, né, receptor de glutamato. Tá? A modafinil são aquelas medicações que são usadas para narcolepsia, né, para sono excessivo, e que tem efeito dopaminérgico. Essa é uma coisa curiosa. A medicação dopaminérgica é muito importante para melhorar o funcionamento do bipolar. Né? Você estabiliza o paciente, ele fica sem crises graves, mas ele não consegue funcionar direito porque ele não tem energia. Ele é devagar. Aí, se você colocar alguma coisa estimulante, que vai desde pramipexol, que é remédio para Parkinson, que é estimulante, modafinil, armodafinil, que são estimulantes, né? Que a armodafinil é uma variante de modafinil, né? Uma mudança, só uma reação química. Né? E acetilcisteína, já expliquei. Riluzole é uma medicação que bloqueia glutamato, lembra a lamotrigina. Né? Micronutrientes é muito interessante, tem um estudo mostrando alguns casos que melhoraram, principalmente de depressão e de ansiedade, só com vitaminas. Muitas vitaminas, mas só com vitaminas. Juntou vitamina com as medicações, os pacientes melhoraram. Né? Mas, assim, eu fiquei esperando estudos maiores, tudo que estavam fazendo, eles não publicaram. Ou seja, não funciona fácil, não é para qualquer um. Tá? E tem alguns estudos bem preliminares com agomenatina, que é um antidepressivo que age em melatonina, então vai ter um potencial de assim, melhorar a depressão via regular ritmo biológico. Tá? 2 estudos abertos, né, um mais antigo e outro mais recente, né, mostrando eficácia. Então, precisaria fazer grandes estudos duplos cegos. A indústria estava fazendo há uns 5 anos atrás, não publicou, então provavelmente teve problema. Tá? Precisaria refinar o uso, a indicação, não é qualquer depressão bipolar. Tá? Tratamento somático, ECT, eletroconvulsoterapia, clássico. Assim, todo psiquiatra sabe que funciona muito bem, quem já viu usar ECT em bipolar gravíssimo, depressão gravíssima de bipolar, ele tira assim, milagrosamente, tá? E muito rápido. Estimulação magnética transcraniana, um estudo controlado negativo, e não teve muitos mais estudos. Estimulação do nervo vago, né, que é colocar um eletrodo no nervo vago e ficar estimulando continuamente. Não tem estudos controlados, mas os estudos são positivos em geral. E a fototerapia, uma coisa de 20, 30 anos atrás,
que em depressão atípica, inclusive bipolar, é bem ativador, né? Então ativa as pessoas, só que pode ter virada maníaca, principalmente em bipolar tipo 1. Tá? Ou seja, é um bom tratamento antidepressivo, mas não é bom pensando em estimulação, em estabilização, tá? É só um estimulante. Mas é bem interessante, né? Luz chegando no olho, estimular o paciente a ponto de tirar da depressão. É bem interessante. Aqui tem um modelo que eu, na verdade, uso. Isso é uma coisa particular, mas eu acho que ser assim, meu jeito de trabalhar, que eu acho que eu consigo ajudar os pacientes que são refratários. Tá? Eu consigo tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que é baseado em endofenótipos, no sentido de que existem alguns grupos de sintomas, né, que andam juntos e que têm uma base genética em comum. Tá? A gente pode colocar, por exemplo, distúrbios do ritmo biológico. Então, tem genes que regulam o ritmo biológico. Tá? E se você tem alterações do funcionamento desse gene ou dessa cascata, que vai até o controle do ritmo biológico em si, você pode ter grandes problemas. Então, bipolar é comum ele ter problemas de dormir na hora certa e acordar na hora certa. Tá? E as formas mais graves, eles simplesmente não conseguem dormir ou acordar em qualquer horário definido. Tá? Então, eu tive pacientes que dormiam 18 horas e ficavam acordados 10 horas. Então, o dia deles é 28 horas. Né? Então, em 6 dias, ele já virava 24 horas. Aí, ele nunca tinha tempo, nunca conseguia cumprir nenhum compromisso. Tá? Muito grave, muito suicida, é bem complicado. Tá? E, recentemente, nos últimos 5 anos, usar melatonina ou gomelatina nesses distúrbios do ritmo biológico em transtorno de humor ajudam bastante. Qual que é a regra? Tem que ser sempre na mesma hora, porque a lógica não é só dar um antidepressivo para dormir. Assim, não, tem que ser ou antidepressivo, a gomelatina ou a melatonina. A melatonina nem antidepressivo ele só serve para dar ritmo biológico. Então, assim, é como se você fosse... assim, se você dá uma hora, um dia, às 2 da manhã, outro dia, às 2 da noite, madrugada, outro, no dia seguinte, às 10 da noite, é como se você fizesse o paciente ter viajado 4 fusos horários. Essa diferença de 4 horas é como se você tivesse viajado 4 fusos horários, porque você tirou ele do eixo horário correto. Então, se começa meia-noite, é todo dia meia-noite. Tanto é que eu oriento os pacientes para não... se tiver uma festa que vai avançar, nem toma, porque vai dar confusão. Tá? Então, é todo dia, mesma hora. Aí você acaba, como se fosse anticoncepcional, mas para 24 horas, você acaba definindo um ritmo para o paciente por fora, com um hormônio ou com um antidepressivo que age em receptor hormonal. Tá? Então, isso aqui é um modelo, né, que você, tendo um endofenótipo, você pode atuar e melhorar essa funcionalidade. Tá? Então, a ansiedade refratária aparentemente tem algumas bases genéticas, né? E que divalproato tem evidências interessantes, antipsicóticos atípicos têm evidências interessantes. Tá? E fluvoxamina, eu estava agora há pouco ainda tentando levantar os dados que eu tenho dos meus pacientes, porque também eu vejo que ele funciona bastante. Então, é outra comunicação pessoal, vocês podem usar se vocês acreditarem em mim. Tá? Impulsividade, que é diferente de suicidabilidade. Né? Então, tem alguns pacientes que são impulsivos. Os suicidas, quando eles vão se matar, eles estão impulsivos. Né? Mas a suicidabilidade nem sempre é impulsiva. Então, às vezes, a pessoa tem pensamentos crônicos de suicídio, né? E que, nas fases piores, depressivas ou mistas, acaba se matando. Né? Enquanto que impulsividade simplesmente é ou gastar demais, ou fazer as bobagens e se arrepender depois. Tá? Também, tanto um como o outro tem uma questão hereditária, genética. Né? Até estão propondo que o suicídio pudesse ser um diagnóstico do DSM-6, alguma coisa assim. Porque tem base genética, tem quadro clínico claro, tal, que nem preste atenção. Né? Tem base genética, poderia ser um diagnóstico novo, tá? Suicidabilidade. Essa questão, psicomotricidade, a anedonia e a motivação. Né? Basicamente, são alterações que dependem de dopamina. Né? Então, alterações genéticas de receptores de dopamina e do funcionamento do sistema de dopamina podem ser definidos como um endofenótipo.
E usar, quando você tem esse tipo de quadro, você usar um dopaminérgico, você consegue melhorar bastante. Tá? Obesidade. Curiosamente, a obesidade está associada com transtorno bipolar, né? E tem base genética também. Tá? E já tem evidências em bipolares para topiramato e topiramato superior à sibutramina, né? Nesses estudos mais antigos. Tá? Déficit de atenção e hiperatividade não tem estudos, mas é muito claro nos bipolares que estão bem estabilizados, porque estimulante em bipolar não estabilizado é pedir para ficar mais instável ainda e até suicida. Então tem que estar bem estabilizado para poder usar um estimulante. Mas num paciente bipolar que, mesmo bem estabilizado, ele continua com déficit de atenção muito importante, entrar com metilfenidato, a Ritalina, Concerta e outras marcas, faz uma diferença na qualidade de vida brutal. Tá? Assim, ele melhora o foco, melhora a produtividade, realmente melhora muito. Só que é arriscado. Tá? É arriscado, precisa estar bem estabilizado, precisa monitorar agressividade, insônia, agitação, tá? Porque pode dar. Né? E déficits cognitivos, né? Alguns estudos com galantamina e com memantina. Essa memantina eu descrevi com o Frederico Demétrio 2 casos, eu tenho mais de 60 com memantina, quando o paciente tem problemas cognitivos e, por conta disso, não consegue trabalhar, ou trabalha muito mal, ou não consegue viver o dia a dia. Em vários pacientes, em torno de 50% desses pacientes que têm problemas cognitivos, a memantina pode ajudar bem. Tá? Já tem cada vez mais estudos e cada vez mais relatos teóricos ou reais, né, assim, de casos, assim, mostrando que a memantina pode ser útil em bipolar. E eu vejo que é principalmente na questão de cognição. Tá? Falar um segundo sobre psicoeducação, ou psicoterapia. Tá? As melhores evidências são para a psicoeducação, né? Que, na verdade, ajudar o paciente a reconhecer a doença, né? Conhecendo os sintomas e percebendo os prejuízos, para poder admitir a doença. E depois, à medida que vai conhecendo melhor a sua doença, aceitar, ao vencer preconceitos e ter humildade para se submeter ao tratamento, que seria para a fase de entrar no tratamento. E quando ele está bem avançado na sua conscientização, ele assimila, no sentido que ele entende a doença, ele sabe, tem a experiência das recaídas, então sabe as consequências e ele vive isso, né? E, por conta disso, acaba invariavelmente tendo uma disciplina maior no seu tratamento, né, e aceitar mais as orientações dos médicos e dos outros profissionais. Tá? Isso leva a uma vida melhor. Tem outras formas de tratamento, por exemplo, interpessoal, são todos com menos estudos. Cognitivo, por exemplo, não conseguiu um modelo muito eficiente, né, para todos os bipolares. Tem uma forma que é de ritmo social interpessoal, que tenta, pela vida social, dar uma estabilidade, tipo, colocar num trabalho que começa às 8 e termina às 6, né? O paciente, se forçar a entrar nesse ritmo, ele acaba estabilizando várias outras coisas, por exemplo. Né? Então, concluindo, a depressão bipolar, a gente tem que otimizar a capacidade do diagnóstico dos profissionais de saúde mental, em especial a questão do espectro bipolar, tá? Em especial detectar hipomanias em pacientes deprimidos, valorizar detalhes específicos na forma de se ministrar os tratamentos disponíveis. Então, a quetiapina tem um jeitinho, a lamotrigina tem um jeitinho, a aripiprazol tem um jeitinho. Tá? E aí descobrir esse jeitinho, porque o bipolar é muito difícil, né? Ele é muito escorregadio, né? Assim, toda hora você faz uma coisa, ele escapa, depois você faz outra coisa, escapa, aí você vai juntando remédio, né? É complicado. Desenvolver estudos para a depressão bipolar tipo 1 e tipo 2 em separado, são coisas diferentes. Né? E buscar novas opções terapêuticas e implementar estratégias psicoterapêuticas psicoeducacionais de longo prazo. Tá? Esses pacientes precisam de tratamento psicológico, precisam de tratamento psicoeducacional, né? Assim, entender melhor, sempre entendendo melhor, sempre aprofundando o seu conhecimento da sua própria doença. Tá bom? Então, agradeço a todos. Depois a gente abre para a discussão. Obrigado.